Olá, alunos do quinto A da Escola Castro Alves, tudo bem? Eu espero que todos estejam ótimos. Muito bem, aqui esse vídeo é da leitura do conteúdo de História APC3, do dia 5 a 9 de abril. Formação das primeiras comunidades do nomadismo ao sedentarismo. A professora vai ler com vocês para ficar mais fácil a interpretação. Vamos lá? Pré-história. Convencionalmente, a pré-história é o período que antecede o advento da escrita, quer dizer, antes de acontecer a escrita. Portanto, é todo o espaço de tempo da história do homem anterior ao surgimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Assim sendo, podemos localizar a pré-história compreendida entre 5 milhões e 500 mil anos antes de Cristo, surgimento dos primeiros hominídeos, até cerca de 4 mil anos antes de Cristo, surgimento da escrita. Durante esse tempo, tivemos a evolução da espécie humana até chegar-se ao ponto mais evoluído, o Homo sapiens, há cerca de 70 mil anos antes de Cristo. O homem, originalmente quadrúpede e nômade, adquiriu ao longo do tempo características atuais, como tornar-se bípede, liberando as mãos para outras atividades importantes. O dedo polegar, que dava às mãos inúmeras outras possibilidades de atividades evolutivas, e também inúmero desenvolvimento de tecnologias que culminariam na urbanização, como as armas, a agricultura e a pecuária. Um período tão importante para a história, então, para a melhor compreensão e organização de materiais, foi dividido em 3 períodos: o período paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Vamos, então, ao período paleolítico, que foi mais ou menos entre 5 milhões e 500 mil a 10 mil anos antes de Cristo. O período paleolítico é o período de consolidação da espécie humana na Terra. O planeta verde, azulado, passou por mudanças grandiosas e radicais, com a formação de vales, rios, florestas e outros tipos de vegetação. A espécie humana também passou por inúmeras transformações, até que adquirisse as características dos atuais Homo sapiens. Por aqui, passaram inúmeras outras espécies de hominídeos, como o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthal, até que o Homem sapiens mais desenvolvido, preparado e inteligente substituísse todas as outras espécies e reinasse absoluto no globo. Durante esse tempo de evolução, tivemos os primeiros homens a andarem de forma bípede, quer dizer, só com os pés, né? Ereto sobre os pés, em pé. Os primeiros capazes de desenvolver ferramentas de pedra, os primeiros a utilizarem o fogo, entre outras coisas. Tivemos também a migração dos hominídeos na África, que era o berço dos homens, para outros continentes, como Ásia e Europa. A fase final do período paleolítico é caracterizada por homens nômades, sem domicílios fixos, nômades, que andam de um lugar para o outro sem ter um lugar fixo de moradia, que constituíram uma sociedade de coletores e caçadores, habitante das entradas das cavernas. Para tal, o homem domestica o fogo, quer dizer, ele consegue tornar de uso pessoal para ele, né? Torna-se doméstico o fogo. O uso deste possibilitou que o ser humano pudesse espantar animais, cozinhar e iluminar as cavernas, além de conseguir calor. E o incluía em sua rotina, além de fabricar instrumentos de ossos e de pedra lascada, resultado de choques com extremidades pontiagudos, para a extração de raízes e abate de animais. Na organização da sua sociedade, relativamente pequena, os homens instituíram a divisão etária e sexual do trabalho. Ou seja, a função de cada um dentro do grupo dependia da sua idade e do seu sexo, se era homem ou mulher. Isto, numa sociedade coletora e caçadora, possibilitou uma enorme evolução na esfera da organização e, juntamente com outros adventos, como as armas, ocasionou o domínio humano sobre o meio, o território. Continuando o ciclo evolutivo dessa sociedade primitiva, o homem desenvolve a linguagem oral
e passa a ilustrar os animais, as cenas de caça nas paredes de suas moradias, as cavernas. A essa forma de arte, de caráter mágico, essencial para conhecermos a sociedade paleolítica, damos o nome de arte rupestre. Então, arte rupestre é o ato de imprimir imagens e formas nas paredes das suas moradias, nas paredes das cavernas. Além de tudo, o período paleolítico é marcado pelo início dos rituais funerários e pelo culto aos mortos, cujos túmulos eram cercados por pedras, em ideia de proteção aos corpos, cada vez mais evolucionados. O homem, os homens aperfeiçoaram ainda mais a fabricação de armas que incluíam anzol, arpão, arco, flecha e lança. E assim caminharam para o próximo período da pré-história, chamado Mesolítico. Então, Mesolítico é o período do meio. Tem o Paleolítico, que é o bem anterior, depois vem o do meio, que é o Mesolítico, e depois o Neolítico, quer dizer, o novo. Mas vamos ao Mesolítico. O período Mesolítico é caracterizado por ser um período de transição de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. Isto é, isto porque durante os 2.000 anos que engloba, o homem passou a realizar o cultivo de algumas espécies de plantas. Então, ele teve que parar nos lugares. E também o início da domesticação de alguns animais. Também neste período temos o fim das glaciações, períodos em que as grandes porções do planeta Terra foram cobertos por gelo. E a Terra começou a adquirir as características que aparenta atualmente, como desertos e florestas densas nas regiões temperadas. Certo? Então, uma sociedade sedentária é aquela que caminha menos, certo? Uma sociedade que para em alguns lugares, que fazem suas residências nos lugares, ou seja, que constroem casas e ali eles domesticam animais e fazem suas plantações. É nesta época que o homem começa a abandonar as cavernas, já que o clima do planeta se torna melhor e começa a habitar as planícies. Isso foi possível também pelo uso do fogo para espantar animais e por possuírem armas mais sofisticadas para abatê-los em casos de ataque. Tudo isso, associado ao início da agricultura e da pecuária, fizeram com que a sociedade humana fosse gradativamente tornando-se sedentária, fixo, presa a determinada região. Porém, este processo só é consolidado e concluído no período neolítico. Neo, novo, tá? Neo quer dizer novo, ok? Uma nova sociedade. A sociedade mesolítica aprimorou, ainda se falando da sociedade mesolítica, tá? Aprimorou as tecnologias e as artes, com a introdução da figura humana em figuras, ainda nas cavernas, com o desenvolvimento dos desenhos estilizados, com o aprimoramento de armas e produção de instrumentos mais elaborados, facilitados, por exemplo, pelo advento da cerâmica, criada pelos homens mesolíticos. Ou seja, o homem, pela primeira vez, introduz sua própria figura nos desenhos e pinturas, que se tornaram cada vez mais estilizados, mais desenvolvidos e que pode significar que, pela primeira vez, se via como parte da natureza que o cercava. E assim, caminhou para o último período da pré-história, que chamamos então de período neolítico. Agora vejamos o período neolítico. Veja que nessa época, de 8.000 a 4.000 a.C. Não pare agora, temos mais. Depois, isso aqui não faz parte, deixa eu deletar, nada a ver. Continuamos. Este é certamente o período mais complexo da história, porque é também o período em que as coisas acontecem com maior rapidez, mais agilidade. É nesse período que ocorre a sedentarização da população humana. Não toda ela, já que alguns grupos continuaram nômades por milênios, mas boa parte dela, a parte mais evoluída intelectualmente. Tal sedentarização foi consequência das práticas agropastoris, ou seja, com o surgimento e desenvolvimento da agricultura e da pecuária, os povos perceberam que não era mais
É necessário caminhar por diversas regiões para buscar alimento. Podiam cultivá-lo ou criá-lo em apenas uma região, e assim fixaram-se em algumas regiões do mapa global. Geralmente, essas regiões eram margens de grandes rios, que, com suas enchentes e secas periódicas, inundavam e esvaziavam as margens, deixando uma enorme camada de lodo que deixava o solo rico, fértil e propício à agricultura e à pecuária. A esse surto agropastoril, a essa sedentarização da espécie humana, dá-se o nome de Revolução Neolítica. Essa revolução, por sua vez, fez com que diversas populações humanas se unissem em grupos cada vez maiores, já que era necessário mais gente para cultivar e domesticar animais do que simplesmente colher e caçar. Havia a necessidade de mais pessoas nos grupos e então cada vez mais surgiam, juntamente com as tecnologias necessárias ao desenvolvimento da agricultura, grupos maiores e mais complexos. Formaram-se, então, sociedades comunitárias, baseadas na cooperação entre todos os membros do grupo e nas divisões de trabalho, ainda divididos de forma etária e sexual. Mais tarde, o ser humano começou a possuir um senso de território. Possuir, possuir um senso de território. Quer dizer, eles começaram a pensar: esta parte é minha, este território é nosso, e assim por diante. Ou seja, começou a perceber que possuía um território, uma área, e que necessitava deste para produzir, juntamente com o seu grupo, sua sociedade. Este pensamento ocasionou o surgimento das primeiras tribos, a fim de proteger os territórios, e também a eleição para os primeiros chefes dessa tribo. Em geral, eram escolhidos os homens mais velhos do grupo. Percebemos então os primeiros sinais de submissão das mulheres ao sexo masculino, visto que, anteriormente, as mulheres geradoras da vida eram respeitadas e admiradas por todos os homens. E agora não tinham direito político de exercer a chefia de um grupo. Houve exceções, claro. Tem algumas mulheres que continuavam ainda liderando, mas a maioria já não. Novamente, há o aprimoramento de diversas tecnologias, como a invenção da roda e a confecção de tecidos, além da construção de meios de transporte. Também há o desenvolvimento das primeiras tecnologias para fins agropastoris, perdão, como os primitivos arados que facilitavam a agricultura e a pecuária de tal modo que há o aparecimento de excedentes. Os arados, eles são arados é uma máquina, né? Um utensílio que ara a terra, que revolve a terra, que mexe a terra para ela ficar mais produtiva, ok? Estes excedentes de produção, aquilo que não era consumido pela tribo, por sua vez, gerou a troca com outras tribos, o que, podemos dizer, gerou as primeiras atividades comerciais, o que chamamos de comércio. As populações produziam demais, não consumiam e trocavam o que sobrava com outros povos, praticando a relação comercial. Também nessa época, os seres humanos aperfeiçoam sua arte com pinturas figurativas e geométricas e, além disso, esculturas de baixo relevo. Temos o início do culto à natureza, aos antepassados e à deusa da fertilidade. Assim sendo, é notável que tivemos uma evolução gradual e significante do pensamento religioso. Em cerca de 5.000 anos antes de Cristo, o homem assimilou, agregou e desenvolveu o uso do cobre em suas atividades e em seus instrumentos como armas. Depois aprendeu a fundir o cobre com o estânio, gerando assim o bronze. O bronze mais resistente substituiu o cobre e seu uso prosseguiu até o longínquo ano de 1200 a.C., quando foi substituído pelo ferro.
A este período de desenvolvimento e manuseamento de metais, compreendidos entre 4.000 e 5.000 a.C., damos o nome de Idade dos Metais, tá? Porque eles cultivavam, eles começaram a trabalhar com os metais. Eles descobriram os metais. Todos os fatores ditos anteriormente, juntos, incitaram a fusão de inúmeras tribos, que, por sua vez, geraram as cidades-estados e, após, os primeiros reinos. Há a formação dos primeiros núcleos urbanos em um processo conhecido como urbanização, e há também uma reformulação político-administrativa destas cidades, que culminariam nas primeiras civilizações. Anteriormente, sociedades comunitárias de produção agropastoril, as sociedades ingressaram em um regime em que as terras pertenciam ao Estado e eram geridas por uma pessoa, os governantes, e futuramente os reis, e por uma aristocracia, classe dos nobres, dos privilegiados, o que provocou a ascensão, a elevação de algumas pessoas em detrimento de outras, dando origem às classes e desigualdades sociais. Esse novo modo de produção foi ocasionado pela necessidade de coordenação das atividades agrícolas e pastoris, já que havia excedente e necessitava de comercialização. Também pela necessidade de proteção, o que levou à eleição de chefes e de pessoas para auxiliarem em seus trabalhos, com as fusões das sociedades, os chefes tornaram-se gradativamente mais poderosos e as aristocracias foram também ficando mais ricas. O sistema funcionava da seguinte forma: as terras pertenciam ao Estado e eram geridas pelos seus governantes, que elas eram administradas pelos seus governantes, que controlavam a produção e o excedente. Então, isso ficava apenas na mão dos governantes. O povo produzia na terra, presos a ela, não podiam abandoná-la, reprimidos a um regime de servidão coletiva, e ficava com determinada parte do bolo. Do bolo quer dizer da quantidade que saía da terra, né, da produção. Enquanto a aristocracia favorecida ficava com a maior parte da produção. Tudo isso no que chamamos de modo de produção asiático. Chegamos, então, aos primeiros estados organizados, culminantes de diversos fatores que vimos anteriormente e ao fim da pré-história. Os primeiros estados foram o Egito e a Mesopotâmia, cuja primeira civilização, os sumérios, criou a escrita e iniciaram a Idade Antiga. Muito bem. E aqui nós temos algumas questões para vocês responderem, tá? O que é pré-história, em qual período que aconteceu, e assim por diante. Não vou ler todas, porque senão vai aumentar mais um pouco o nosso vídeo. Um abraço!